As tentações de Jesus e as do nosso mundo neoliberal autoritário. Bem-vindo, bem-vindo ao nosso encontro de reflexão bíblica dessa semana. É o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, e essa é a chave de leitura interpretativa que o professor Jung Musung nos convida para olhar esse texto do Evangelho. Vou fazer a leitura e acompanhe aí na sua tradução da Bíblia, e já passo a palavra para o professor Jung. Diz assim, olha: então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: a Escritura também diz: não tente o Senhor seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará ao Senhor teu Deus e somente a ele servirá. Então o diabo deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Jung, é uma passagem conhecida, a gente típica do momento da quaresma, né, que nós estamos começando, e conhecido como as tentações. Te passo a palavra. Vamos lá. Primeiro, normalmente quando a gente fala de tentação e tentação do diabo, pelo menos na minha formação do catecismo e da juventude, era tentação sexual, né? E ainda hoje, assim, no mundo de hoje, a grande discussão do pecado é a questão da sexualidade, né? Do aborto, homossexualismo. Mas E aqui não tem isso, né? não tem, então, essa tentação não tem nada a ver. E, aliás, Jesus não discute nenhuma tentação sexual. Só quando fala da sexualidade, do divórcio, nós já vimos isso, é do direito das mulheres contra o poder que tinha na época do marido de expulsar a mulher e jogar à rua, né? Então tá. Então, aí eu quero marcar a primeira coisa. A questão de quando fala de tentação, Bíblia fala de uma coisa que normalmente na religião do mundo moderno fala outra coisa. Ponto. E eu queria, como nós temos 15 minutos, estourando 17, né? Então, já tivemos encontros sobre essa coisa, então, sobre o que significa 40 dias, etc., tocar para frente. E queria discutir um pouco essa tentação primeira, né? Primeiro assim, se és filho de Deus, essa coisa assim de provocar, né? E aí, para provar que você é filho de Deus, faça uma mágica de transformar pedra em pão. Aí resolva tua fome. E o pessoal interpreta dizendo que Jesus diz, não só de pão vive o homem, logo, mas da palavra de Deus, logo, cristianismo não tem nada a ver com pão. O que nesse texto não dá para ver. Pão é algo fundamental para matar a fome, que é a questão da vida, e também é o símbolo de você ter riqueza, né? Seja antigamente, mas também, de uma certa forma, em nosso tempo também. Então, aí, a resposta de Jesus é muito interessante. Ele não diz o pão não tem nada a ver, porque ele discute a fome do povo. O que ele está dizendo é que você tem que ouvir a palavra que vem da boca de Deus. E qual é a palavra que vem da boca de Deus? Religião não tem nada a ver com pão. Muito pelo contrário. Jesus não diz, não quero saber do pão. É não só do pão,
mas a palavra. E o que a palavra de Deus diz? Que você não pode cuidar só da sua fome, mas também tem que cuidar da fome. Aí os profetas falam muito disso, da profeta da a fome da viúva, do órfão, do estrangeiro, que não tem direito nenhum. Voltou essa discussão aqui no mundo de hoje, né, os imigrantes, e os pobres em geral. Então, o que Jesus está dizendo, a Bíblia fala do pão, e fala muito na Bíblia, mas não é só do seu pão. Nesse sentido, essa é a primeira tentação do neoliberalismo de hoje. Que tentação não é um problema sexual, é discernimento de qual é a verdadeira imagem de Deus, ou qual é o verdadeiro ensinamento de Jesus. Então você pensa que ter religião, adorar a Deus, é ganhar dinheiro. Tem muita gente que ainda pensa nisso, e aí diz, não, Jesus, se vivesse hoje, o Papa falou disso, outros bispos, arcebispos, cardeais do mundo estão falando, esse ensinamento neoliberal é tentação. Cuidar só do meu, acumular essa riqueza egoística. Então, o que no fundo Jesus está ensinando para os dias de hoje é que nós temos que cuidar das questões econômicas, materiais, porque sem pão as pessoas passam fome. Jesus, sendo filho de Deus, também tem fome, precisa comer. Né? E aí, sair do egoísmo de acumular só o meu, cuidar só do meu, mas sim de todas as pessoas, especialmente o que a Igreja da América Latina falou da opção pelos pobres, que é, quem são os pobres na época de Jesus? Viúva, mulher que perdeu o marido, não tem como sobreviver, órfãos, que é o mesmo problema, estrangeiro, que não tem direito a nenhum, e pobres em geral. Aí vem a segunda tentação. E é uma coisa, se és filho de Deus, essa arrogância, tem muita gente religioso, líder religioso ou político cristão dizendo, Deus está comigo, não sei das quantas. Essa é a arrogância do tentador, né, que depois vai aparecer como nome de Satanás. Satanás, o nome significa aquele que é adversário de Deus, o que se põe contra Deus. E aí diz, se és verdadeiro filho de Deus, pula, cai lá do lugar mais alto do templo, então é do espaço sagrado, do lugar sagrado. Você controla tudo, porque Deus está com você. Nada de mal vai acontecer. Na linguagem contemporânea, eu ouço isso mais no mundo evangélico, mas também eu acho que está no mundo, de uma forma geral, está blindado. Se você está com Deus, você está blindado. Nada de mal vai acontecer. Né? Porque está na moda carro blindado. Né? Então, isto. E aí, Jesus diz, olha, não tente a Senhor Deus. Isto é, não pensa que você tem o poder de dizer para Deus, manda teus anjos cuidar de mim. Quando você começa a dar ordens para Deus, você se colocou acima de Deus. E esse Deus não é Deus verdadeiro. Isso é falso. O Deus que foi criado por ele. Isso é o que é o tema da idolatria da Bíblia. Aí que a gente discutiu várias vezes aqui, né? E eu escrevi muito. Acho que o tema mais eu trabalhei em muitos dos meus livros tem a ver com idolatria. Que é isto? O ser humano ter a pretensão, a arrogância de dizer eu posso mandar a Deus. Né? E aí vem o terceiro pecado. Né? Então, o primeiro pecado neoliberal, de riqueza para mim, e né? Isso é o caminho da salvação, egoísmo e salvação. A tentação religiosa, eu controlo Deus, Deus me obedece. Né? E aí, a tentação horrorosa. E o terceiro é você. E aí o Satanás diz: se você me adorar, e aí
Então, Satanás se apressa, não expressa isso dizendo, deixa o Javé, vem me seguir. Né? E aí diz, eu vou te dar tudo se me adorar. Tudo que você quiser. Que é a teocracia, não no sentido somente antigo, mas a teocracia atual dos políticos, líderes, presidentes ou coisa do tipo, querendo ser reis. Estou acima da lei. E aí a tentação de ser absolutamente rei de Deus, né? Como Deus. Aí Jesus diz, olha, adorarás a Senhor teu Deus e cai fora mesmo. Quando Jesus discerne finalmente, claramente isso nessa narrativa, aí vem os verdadeiros anjos e serve a Jesus. Mas de que forma? Não com magia, no sentido de dizer, traz a vida, vamos dizer, Deus está com Jesus. O anjo significa aquele o cuidado de Deus na vida humana. Então, Deus vai ajudando. Né? Jesus vai ter problemas? Isto. Não. Não, se Deus está comigo, não, tudo não vai ter problema. Não, Jesus tem problema, vai morrer na cruz. O Paulo, o grande apóstolo, também ele foi preso, machucado, foi, né? Então, isto, a comprovação de que é não filho de Deus, é seguidor de filho de Deus, é a fidelidade de amor e a coragem de enfrentar a vida em favor dos fracos, dos pequenos, das órfãs, viúvas, estrangeiros. E aí eu acho que é o discernimento do qual é a tentação do nosso mundo de hoje. Né? Achar que o mercado neoliberal é a solução de todas as coisas. O egoísmo é o espírito que deve mover as coisas. Que religião resolve todos os problemas, toda magia da religião. Em vez de sacramento, da experiência de Deus, do sinal da presença de Deus, magia. É isto. Jung, a beleza dos textos da tradição bíblica é que eles sempre nos permitem olhar em outras perspectivas, procurando essa coerência, né? Então, você está dizendo assim, olha, tentação não é o que normalmente as pessoas associam, seja com sexo, ou seja, sei lá o quê, mas ela tem a ver com o discernimento da imagem de Deus. É o que é o Deus verdadeiro, o que é o ensinamento de Jesus de verdade, e o que é uma distorção e que leva a gente a fazer outras coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Curioso que quando você fala, a gente vê que essa arrogância em nome de Deus, que você fala que é a postura do diabo, do Satanás, do tentador, ela é muito comum na experiência cristã. A gente vê muita gente, não só padres e pastores, mas algumas lideranças leigas que se arrogam essa coisa, né? E curioso que até o diabo usa a Bíblia, né, para tentar Jesus, usa a palavra da Bíblia para tentar Jesus. E quando você falou das três interpretações, né, a palavra e o pão, não apenas sua fome, a fome de todos, não dar ordem a Deus, não se colocar acima de Deus e não querer ser acima como um rei, o melhor, etc. A gente tem sempre uma perspectiva hoje que a gente olha a partir da nossa cultura neoliberal, como você disse, que é de se colocar acima, eu primeiro, ou a gente acima de Deus, ou eu sou melhor do que os outros, e essa tentação, ela às vezes parece que ela vem como se fosse o cristianismo, né? Aí que é uma imagem falsa, que esse negócio assim, ó, não, se eu sou cristão de verdade, eu não tenho problema, eu sou melhor, eu venço com dinheiro, e que isso não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Não. Mais do que essa discussão, existe essa discussão sobre o cristianismo nacionalista, que é um pouco essa síntese, aparece isso, não vamos agora a essa discussão, mas assim, em termos de espiritualidade antiga, clássica, né? Quem tem arrogância de ser de Deus, não é de Deus.
Uhum. A humildade, reconhecer, humildade não, isso não sou nada, não é isso. Santa Teresa d'Ávila dizia isso. Humildade é ser verdadeiro. E ser verdadeiro é dizer, eu tenho bondade e tenho pecado. Não posso dizer, não posso fazer nada, não, eu tenho capacidade de fazer, mas tenho muita dificuldade, muitos problemas. Isto é humildade. E aí Uhum. eu conheci pessoas com muito cristãos de tudo que é tipo. Para mim o discernimento fundamental não é ser direita, esquerda, cima, embaixo, não, não é isso. Tem arrogância religiosa ou humildade de santidade. Então, uma das tentações dessa época é substituir a humildade cristã por uma arrogância de ser o verdadeiro cristão e cristã, né? Muito bem, Isso muito aí. obrigado pelas reflexões sobre essas tentações que nos permite pensar não só as tentações de Jesus, mas essas do mundo de hoje também. Jung, grande abraço. Quem nos Inter. acompanhou até aqui, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário, a gente está lendo e acompanhando, tá? Tchau, tchau.